Hoje tem o maior do Nordeste em campo e eu já vou trazer para vocês aqui, meus amigos, a provável escalação, beleza? Hoje tem Sport e Asa, jogo único pelas quartas de final da Copa do Nordeste. E digo logo, tá? Tudo indica que vai ter mudança na escalação, comparando, tá certo? Não a escalação de Copa do Nordeste com Copa do Nordeste, mas a escalação do último domingo do jogo contra o Ceará, beleza? Bora lá, direto ao ponto aqui para a escalação do maior do Nordeste. E digo logo, tá? Tem que vencer hoje na tranquilidade total, porque no próximo confronto da Copa do Nordeste vai ser entre Confiança ou Fortaleza. Vai ser um desses dois que joga amanhã, beleza? Mas a gente precisa ganhar hoje para poder ficar na tranquilidade total. E pelo time, eu acredito que dá sim. Mas bora lá, meus amigos. Vamos lá para a escalação direto ao ponto. O goleiro, tá certo? Não vai ser House, não. É Copa do Nordeste, mas a gente vai com House, não. A gente, tudo indica aí, meus amigos, que a gente vai com o Thiago Couto, tá certo? É uma grande probabilidade a gente ir com o Thiago Couto no gol, na tranquilidade total. Um goleiro que, assim, faz tempo mesmo que eu olho e digo, poxa, tô seguro na barra. Faz muito tempo que a gente não vê isso. Eu acredito que a última vez não foi nem Magrão, tá? Mas sim, a última vez foi com o Maílson, tá? Maílson aí foi, eu acredito que foi o último goleiro que deu uma confiança pro Sport. Depois que o Maílson saiu, foi degringolando aí a questão do Sport. Mas a gente vai com o Thiago Couto. E só em relação a Thiago Couto, eu já trouxe um vídeo para vocês ontem, mas eu quero deixar aqui bem claro. Para mim, o reserva imediato de Thiago Couto não é House, tá? E sim Adriano, que renovou com o Sport, já tá tudo encaminhado aí a renovação dele com o Leão da Ilha do Retiro. Mas, só pra gente voltar pra escalação, hoje a gente vai com o Thiago Couto, beleza? Aí vamos lá, meus amigos. Lateral direito. Lateral direito, provavelmente Augusto Pulse perdeu mesmo a titularidade para Madison, beleza? Madison é o nosso titular hoje no time do Sport e tudo indica que vai hoje. Agora, só em relação a Madison, os primeiros jogos dele não foi bem não, tá? Mas esse último jogo contra o Ceará, ele jogou muito bem, não por conta do gol, já expliquei isso a vocês, mas principalmente por conta de o cara tá chegando em profundidade, ele tá bem na marcação e tudo mais, era isso que eu já esperava dele. Que eu disse, ó, pra mim, Madison era o titular desse time, assim que ele chegou, tá? Augusto Pulse tem muitas falhas e tudo mais. Só que Augusto Pulse estava jogando melhor do que ele, até esse jogo contra o Ceará. Contra o Ceará, eu vi o Madison que eu já vi jogando no Atlético Paranaense. Então, assim, um jogador bem consistente, o ponto fraco da gente não ficou a lateral direita, ali como a gente já via nesses últimos tempos aí com o Matheus Alexandre, até Augusto Pulse mesmo chegava ali muito bem no ataque, mas em relação à marcação ele deixa a desejar um pouco, principalmente levando cartão amarelo besta, e Madison não tá desse jeito, tá? Madison evoluiu bastante a forma física e tá voltando ao ritmo de jogo, que isso é muito importante, beleza? Agora lá, meus amigos, agora pra zaga, beleza? A zaga aí, a gente tudo indica que a gente vai com a zaga titular, tudo indica, que é Benevenuto, Marcelo Benevenuto do lado direito, isso aí já é bem dizer certo, Benevenuto do lado direito da zaga, e do lado esquerdo, meus amigos, a gente pode ir com Marcelo Aju, porém, pode ir no lugar de Marcelo Aju Abraão. Por quê? Porque Marcelo Aju já vem com 2 jogos consecutivos e a gente viu nesse último jogo contra o Ceará que ele já não estava bem na forma física tal, já não estava dando aquelas carreiras todas. Logo assim, quando terminou o primeiro tempo ali no início do segundo tempo, ele já não estava tão bem assim, no caso de Marcelo Aju, na forma física. Então pode ser que dê uma segurada nele. Se não segurar ele, logo de cara no segundo tempo entra Abraão, tá certo? No lugar dele. Mas dificilmente Marcelo Aju ou inicia o jogo ou vai sair no segundo tempo, tá certo? Para a entrada de Abraão, dependendo de como é que vai estar o resultado. Mas tem essa dúvida, se Aju vai ser titular ou Abraão. Mas eu vou apostar em Marcelo Aju de titular hoje, beleza? Agora bora lá para a nossa lateral esquerda, que está sendo muito contestada, principalmente por mim, eu acredito que vocês também, que é Felipinho, beleza? Felipinho, tudo indica que vai ser titular hoje, mas assim, complicadíssimo, o Felipinho tá errando muito, não tá jogando bem, muita gente assim, que eu tô vendo outros canais aqui do YouTube, diz, não, o Felipinho jogou bem contra o Ceará, eu não achei, tá? Deixa a opinião de vocês aí também. Então assim, eu não achei que o Felipinho jogou nada contra o Ceará. O Felipinho tá deixando muito a desejar em relação a passes, a chegar, cruzamento na área, chegar em profundidade. Mas principalmente, eu não vou falar nem chegar em profundidade, mas porque ele tá errando muito passe, porque ele quer fazer uma jogada que eu não vejo muitos jogadores fazendo e eu acho muito arriscada.
que ele tá do lado esquerdo, ele quer sempre estar virando o jogo para quebrar a linha, a gente sabe disso, para quebrar a marcação do time adversário, para o outro zagueiro do outro lado, no caso o Benevenuto, que fica lá na ponta direita. Então assim, quando ele passa essa bola na frente da área, se tiver um jogador ligado do time adversário, pega essa bola direto. Então essas falhas de toques assim, no caso de Felipinho, já fica bem complicado. Fica bem complicado mesmo, porque entregou 2 ouros, tá certo, no jogo, e um poderia prejudicar a gente muito, que seria a expulsão de Marcelo Aju, beleza? Mas, feito o Marcos Bueno falou, só precisa melhorar isso. No caso do time do Sport completo, que falha muito em relação a isso, é Felipinho. Tinha Zé Gabriel também, mas nem tá jogando como titular mais, beleza? Mas do lado esquerdo a gente pega o Felipinho. Volante, primeiro volante, no lugar de Zé Gabriel, que vinha sendo até então titular do Sport, antes mesmo do jogo do Ceará, a gente vai com o Zé Lucas. Zé Lucas vai permanecer como primeiro volante. E o que eu gostei de Zé Lucas, tá certo, é que ele tem uma saída de bola muito boa. Porque assim, na minha visão, tá? Outras pessoas podem discordar. Mas o primeiro volante, meus amigos, ele precisa ter um raciocínio muito rápido. Principalmente hoje em dia, quando o futebol está exigindo muito do time adversário a marcação, pressão. Então, quando tem uma saída de bola, a bola chega no primeiro volante, que ele já vai mandar a bola ou para os laterais ou para o segundo volante, ele que vai fazer uma dinâmica ali no meio campo de saída de bola. Se o cara pensar muito, feito o Zé Gabriel pensa, para a bola, pensa, quando vai levantar a cabeça, o cara já tá em cima, o adversário já tá em cima, ele tem que tocar, voltar, aí fica ali na zaga, ping-pong na zaga e não sai dali, aí acaba saindo com o bombom. No caso de Zé Lucas, ele tem essa facilidade de a bola chegar no pé dele, ele já sabe basicamente o que vai fazer, ele dá drible de corpo, ele é bem versátil, por isso que muita gente diz, poxa, Zé Lucas não joga essa bola toda, mas a questão toda é que a gente não pode visar só gol não, tá? A gente tem que visualizar dentro de campo a questão de saída de bola, que isso vai fazer o time progredir do meio para frente. E Zé Lucas está fazendo isso muito bem. Fez muito bem isso contra o Ceará e provavelmente vai fazer isso novamente. E só um detalhe de Zé Lucas, que além disso, que a função dele é só sair com a bola do primeiro volante em marcação ali, marcação em saída de bola, ele está conseguindo chegar em profundidade também. Teve 2 lances contra o Ceará que ele estava no ataque, tá certo? Como ele é um jogador novo, ele consegue voltar muito, assim, não cansa tão rápido, tá no auge dele, 18 anos, vai correr por 3 caras ali em campo, beleza? Mas a gente vai com o Zé Lucas de primeiro volante. Segundo volante, a gente vai manter aí Biel Fonseca também, que eu gosto muito, que ele é um jogador que ele tem marcação boa também, Biel. Eu gosto de Biel ali mais no meio, porque eu acredito que ele tem um chute bom de fora de área, ele também tem um passe bem refinado ali, e a gente não tem esse meia mesmo, tirando o Depena, mas o meia que flutue pelos 2 lados. E Biel Fonseca faz essa função muito bem. Mas hoje, provavelmente, Biel Fonseca vai mais uma vez como segundo volante, que chega no ataque, tá certo? E hoje eu acredito que o Sport vai chegar bem mais no ataque, vai precisar desse cara mais versátil ali no meio campo, que é o cara que toca a bola, passa para profundidade, porque a gente sabe que o Asa vai jogar recuado. Então, eu acredito que é um acerto muito grande manter essas 2 linhas aí, tanto o Zé Lucas quanto o Biel Fonseca como volantes ali, o primeiro volante, o segundo volante, principalmente Biel Fonseca, que hoje eu acredito que a gente não vai precisar tanto de marcação, vai ser mais a gente quebrar a linha dos caras e ter mais opções de ataque, porque o Asa vai se defender, isso é nítido, tá? Se eles vierem pra cima do Sport, vai ser uma surpresa muito grande pra mim, beleza? Agora, vamos lá, meus amigos, o meio campo, tá? O meio campo não, o meia ali, que a gente vai continuar com Depena, beleza? Depena vai continuar sendo um meia e muita gente vem falando disso de Depena, que ele é um jogador que só quando entra no segundo tempo ele joga melhor. Ah, Depena é jogador de segundo tempo e tudo mais. Eu não acho isso, tá? Eu acredito que Depena precisa de ritmo de jogo. Uma falha de Depena que eu acho muito é que ele só cai pro lado esquerdo. Ele é um jogador muito que cai ali pelo lado esquerdo e ele não flutua feito um meia mesmo. Que, como a gente já viu aqui, o próprio Lucas Lima, ele flutuava de um lado, do outro, aparece. Mas não, no caso de Depena ele fica muito ali do lado esquerdo, aí deixa um pouco vulnerável do lado direito. Por isso que eu acredito que Márcio Goiano tá botando o Biel Fonseca ali como segundo volante / meia. Porque quando o Sport está sem a bola, está com a bola, na verdade, a gente precisa de um cara ali do lado direito para fazer uma tabelinha com o Barleta, para poder dar uma assistência melhor ali do lado direito do Sport. Então, no caso, aí já bota Biel Fonseca ali desse lado. Mas o meia, o nosso camisa 10, vai ser Depena, beleza?
Do lado direito, a gente vai continuar com o Barleta, não tem o que fazer. Barleta tá deixando aos poucos, tá? Acho que o Márcio tá no ouvido dele, deixando de ser fominha. Porque, meus amigos, Barleta tava segurando uma bola da bexiga. Tinha passe ali que dava pra vai, Barleta, toca. Ele não, queria dar outro drible, aí perde o tempo da jogada. Mas, esse drible dele de 1 para 1 é muito bom. Isso aí, Barleta, dificilmente o zagueiro, o lateral, toma a bola de Barleta. Barleta tem uma dinâmica muito boa ali do lado direito, que é o que eu reclamava e reclamo até hoje, que Gustavo Maia, quando estava do lado esquerdo do Sport, Gustavo Maia só tinha uma jogada manjada, que era levar para linha de fundo, aí puxava para o meio e chutava, só tinha isso. Então, assim, precisava ser mais versátil, chutar mais com a perna direita, com a perna esquerda, e isso o Barleta faz muito bem. E só soltar um pouquinho a bola, Barleta, que vai dar muito certo pra gente, beleza? Do lado direito, Barleta. Agora, uma novidade do lado esquerdo, tá? Comparado ao jogo contra o Ceará. No jogo contra o Ceará, a gente foi com o Cleison, beleza? Mas como a gente vai ter uma dinâmica maior, a probabilidade é que a gente não precise tanto de marcação ali, que Cleison é um atacante do lado esquerdo, mas ele não é tanto assim, quando a gente usa ele mais, quando a gente tem um adversário um pouco mais forte, que é para dar uma consistência do lado esquerdo, onde só a gente tem Depena, e principalmente Felipinho, que, pelo amor de Jesus Cristo, não marca ninguém também, é outro defeito de Felipinho, mas ele já é mais antigo, melhorou um pouco, mas ainda deixa a desejar. A gente vai ali, no caso a gente não vai com Cleison, beleza? A gente vai precisar ter uma dinâmica maior, como eu disse a vocês, o time do Asa, se for pro ataque, esse esporte vai me surpreender muito. Mas provavelmente o time do Asa vai se segurar. Então a gente precisa de jogador mais forte na área, jogador que tenha mais velocidade, que não precisa tanto de marcação. Que no caso a gente vai com Yuri Castilho. Exatamente. Provavelmente a gente vai com Yuri Castilho ali do lado esquerdo, que essa é a mudança referente ao jogo anterior, beleza? E centroavante, meus amigos, não tenho o que falar, a gente vai também com o Perotti, tá certo? Que a gente precisa municiar. E o jogo mesmo, que teve essa casadinha entre Perotti e Yuri Castilho ali, que teve essa trinca de ataque, que foi Perotti, Yuri Castilho e Barleta, foi um jogo contra o Maranhão. Então, o Sport provavelmente vai voltar com aquele ataque ali onde a gente fez 5 gols, e essa é a linha, tá? Quando a gente não precisa marcar tanto, tá certo? Jogos assim com o time de Série C, Série D, que no caso do Asa é um time de Série D, que a gente precisa atacar, a gente precisa ir para cima dos caras e dificilmente a gente vai sofrer um contra-ataque, algo do tipo do time do Asa. Então a gente precisa aí sim só quebrar a linha, precisa abrir o placar logo, e essa trinca aí pra mim é a melhor trinca, que é Barleta, Yuri Castilho do lado esquerdo e centroavante Perotti, que se chegar no pé do cara ou na cabeça de Perotti é gol, foi meu velho. Mas meus amigos, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa provável escalação do maior do Nordeste. Deixa teu placar também, que eu quero ver se tu vai acertar. Tamo junto e até a próxima.